Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Superman. Vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, daquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí no canal também. Ajuda também os nossos colegas concurseiros aí, se localizar o vídeo com mais facilidade para auxiliar nos seus estudos, tá bom? Não custa nada, pessoal, mas as inscrições e as curtidas ajudam o vídeo crescer mais na visualização e facilitar também na visualização, tá bom? Para encontrar. Então, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Vamos lá, pessoal, uma noite de sábado aqui fria pra caramba. E nós estamos aqui no aconchego do quarto, né? A família lá embaixo assistindo uma TV. E nós estamos aqui no quarto aqui fazendo a videoaula, porque os estudos não podem parar, o concurso está chegando aí e não pode parar os estudos. Então vamos agora para a terceira parte da nossa aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, pessoal. E agora a gente vai tratar do capítulo 2. Que fala aí da prevenção especial. A gente falou da prevenção, né, na outra aula, e agora a gente vai falar da prevenção especial, né, seção 1, que fala da informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos. Olha quanta coisa, hein? Informação, cultura, lazer, esporte, diversão e espetáculo. Pessoal, na última aula, a gente falou aqui no artigo 71, que falava que a criança e o adolescente tem direito à informação, cultura, lazer, esporte, diversão e espetáculo. Ela tem direito a tudo isso aí, desde que e produtos e serviços, né, que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, tá? Respeitando aí as faixas etárias da criança. E é justamente disso que a gente vai tratar agora, tá? Artigo 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias, a que não se recomendem locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Então, assim, deixa eu só falar o parágrafo único aqui que eu já explico. O parágrafo único, né? Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível de fácil acesso a entrada do local de exibição. Informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária específica no certificado de classificação. Então, assim, pessoal, a criança, né, o poder público aí, né, através do órgão competente, ele vai regular essas diversões, espetáculos aí, informando sobre a natureza deles. Por quê, pessoal? Vou dar um exemplo aqui, vai. Às vezes a pessoa, por exemplo, é um evangélico. E aí vai para uma peça de teatro organizada aí pela Igreja Católica, por exemplo, vai trabalhar muito com santos, tal, né? Tem igrejas evangélicas que elas não têm essa questão de cultuar imagens. Então, assim, é uma questão de respeitar, né? Eu, por exemplo, eu fui criado no seio evangélico, pessoal. Eu fiz parte a minha vida inteira aí, 35 anos, acho que 36 anos aí da congregação cristã no Brasil. Então eu cresci na congregação, passei ali 36 anos da minha vida lá, né? Tocava na orquestra, tudo. E o que acontece, pessoal? Lá, por exemplo, nós tínhamos essa questão, né? Tem essa cultura de que, por exemplo, uma festa feita num casamento realizado na Igreja Católica, tem a cultura nossa lá que a gente não participa, porque na Igreja Católica tem imagens, como a gente não cultua, né, tal. Então é uma cultura nossa. E muitas pessoas falavam assim, a gente tinha muito parente que falava assim, isso aí é frescura, isso aí é frescura. Mas você pega, por exemplo, eu nunca briguei com isso, mas olha, uma coisa muito fácil. Você pega, por exemplo, a Igreja Católica, na Sexta-feira Santa, não come carne vermelha. É uma coisa cultural, uma coisa religiosa, uma coisa da fé deles. Eu como. Eu tenho muitos parentes que falam assim, mas hoje não pode comer carne. Gente, eu não, hoje eu até como peixe, né? Mas antigamente não comia. Então, assim, por exemplo, não comia peixe, o pessoal fazia muito bacalhau, né, na Sexta-feira Santa. Eu não gostava de bacalhau e falava assim, bom, porque eu tenho que comprar um frango justo. Não, ia lá e fritava um bife, comia. Então, assim, pessoal, é uma coisa cultural. Então, eu sempre mostrei para os meus parentes, assim, falava assim, poxa, a Igreja Católica, né, os meus parentes católicos falavam assim que era frescura, que a gente ia num casamento feito na Igreja Católica, aliás, eu nem ia, né, a gente não ia, a gente não participa. Aí você chega na festa, você não vai comer nada, né, você não foi na cerimônia lá dentro da igreja, e na festa você não come, por quê? Porque foi celebrado na Igreja Católica o casamento. Aí a pessoa fala assim, isso aí para mim é frescura. Só que, por exemplo, na Sexta-feira Santa, o católico não come carne vermelha. E nem por isso eu vou dizer que é frescura. Tá? Então, gente, é uma questão de respeitar a cultura. Agora, por que está falando aqui, né? Esse caso aqui, quando a gente fala assim, sobre a natureza, eu estou dando um exemplo religioso aqui, né? Às vezes o evangélico, por exemplo, ele vai falar, poxa, eu vim no espetáculo, paguei, não vou pegar meu dinheiro de volta, e aqui é um negócio aqui que está falando sobre santos e coisas assim, né? Que tem mais a ver com a Igreja Católica. Quer dizer, é um tipo de coisa que não é para o meu filho. Eu não quero que meu filho tenha esse aprendizado, porque ele tem um aprendizado próprio da nossa cultura, tal. É um direito do pai e da mãe. Então,
é necessário falar, olha, é um espetáculo que vai falar sobre Nossa Senhora de Aparecida, que vai falar sobre o Santo Antônio, o Santo isso e tal, e aí a família entra se quiser. Então tem que falar sobre o que é o espetáculo. Gente, eu dei um exemplo aqui, mas não é que se trata disso, tá, pessoal? Senão daqui a pouco vocês vão ficar, porque esses crentes aí são tudo cheio de frescura. Gente, é como eu costumo dizer, tá? O evangélico, ele tem a cultura própria dele, o católico tem a cultura própria. Né? O evangélico, por exemplo, ele come carne vermelha na Sexta-feira Santa. Vai dizer que ele é o quê? Que ele tá transgredindo as leis de Deus? Segundo o catolicismo, ele tá, mas segundo a crença dele, não. Então, vocês vê, tem coisa que uma coisa de um tá fora da doutrina de um, o outro acha que é frescura. E aí o outro também tem as peculiaridades dele. E ele não vai querer que o evangélico chame ele de frescurento também, né? Então, gente, é uma questão de respeitar. Mas, pelo amor de Deus, foi um exemplo que eu dei aqui que eu achei mais fácil, tá? Pode ser qualquer tipo de conteúdo aí, tá bom? É que a questão religiosa é muito mais fácil de trabalhar. Por exemplo, também uma questão do que vai falar sobre o candomblé, sobre a cultura afro, né? Ai, que lindo, eu quero que meu filho não seja racista, então eu vou levar ele na cultura afro. Chega lá, a gente vai falar sobre candomblé, vai falar sobre umbanda, vai falar sobre um monte de coisa. A pessoa vai olhar para um lado e para o outro. Ah, mas se fosse para falar de macumba que eu não tinha trazido meu filho. Não, ninguém falou de macumba. A macumba é um instrumento de percussão, para começo de conversa. E aí a pessoa fala assim, ah, mas se for para tratar desse tipo de coisa, eu não quero. Gente, é a tradição da cultura afro. Agora, você não quer. Então, é um direito da pessoa, né? Ele quer que o filho dele não seja racista, mas ele não gosta daquele tipo de cultura ali. Então, assim, tem que ter ali a informação. A gente já fez bastante vídeo hoje, estou com a garganta doendo. Tem que ter a informação ali da natureza do espetáculo, tá bom? E a da faixa etária também, pessoal, porque tem coisa que às vezes não é pertinente à idade da criança, a criança não tem maturidade para lidar com aquilo ainda, então a faixa etária também precisa ser recomendada, tá? Precisa ser colocada ali também, afixado para que o pai e a mãe realmente coloquem seu filho apenas em coisas que seja pertinente da idade dele, tá bom? Artigo 75. Toda criança ou adolescente, deixa eu ver como é que tá o vídeo aqui, pessoal. Ai, às vezes eu tenho medo, pessoal, de clicar aqui e o vídeo parar, por isso que eu estou dando uma conferida, tá bom? Artigo 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária, tá? Então, toda criança ou adolescente tem acesso às diversões, deverá, né, ter acesso a diversões e espetáculos públicos classificados ali como adequados à sua faixa etária. Então, não pode uma coisa mais velha. Vocês vêem um negócio de 14 anos, a criança tem 10 ali. Ah, mas não tem nudez, não tem nada. Mas, gente, tem que entender que a criança, às vezes, ela não tem maturidade para lidar com aquilo, mesmo que não tenha nudez ali, alguma coisa, tá? Se tem a faixa etária é porque tem alguma coisa ali que não é pertinente à criança. Parágrafo único, pessoal. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais responsáveis. Então, assim, você não pode pegar uma criança de 10 anos, levar ela no circo e falar, ó, daqui a pouco o pai vem buscar. Não, ela tem que estar acompanhada dos pais, tá bom? Artigo 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Gente, isso aqui é uma grande mentira e é muito triste, porque assim, você pega, por exemplo, a Rede Globo, tirou os programas infantis, e aí no horário que a criança deveria, um horário recomendado aí para o público infanto-juvenil, que seja, por exemplo, o horário da manhã, fica passando aquele programa da Fátima Bernardes, gente, que fica, olha... Eu não vou nem entrar em detalhe aqui, porque cada um tem a sua opinião. Mas quem quiser que julgue aí é exatamente isso que eu estou falando, tá? Os níveis de assuntos abordados no programa da Fátima Bernardes, quando deveria estar passando desenhos educativos para orientar as nossas crianças, tá? Então, assim, é só isso que eu vou falar. Tá? Para não dizer assim, ah, eu não gosto da Rede Globo ou qualquer coisa. Gente, um horário que deveria estar destinado ao jovem, tá? Está sendo destinado aí a um programa que honestamente, nem para os adultos, uma pessoa culta, uma pessoa estudada não perde tempo com aquilo ali. Tá? É um programa que não acrescenta nada. Eu fico muito triste de pensar que Fátima Bernardes, como uma grande jornalista que foi, se rebaixar a querer ser apresentadora de um programa imundo daquele ali. Me perdoem minha expressão pessoal aqui, pessoal, né? Minha opinião pessoal, me perdoem, mas é assim que eu vejo. Aqui está no artigo 76, não sou eu que estou falando. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, em horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Então, o horário que estava recomendado para eles ali tinha que passar esse tipo de programa e hoje, por exemplo, não está passando, né, pessoal? A criança hoje não está sendo respeitada. Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação.
antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. Então, assim, pessoal, quando a gente liga a TV lá que aparece assim, programa livre para todas as idades, programa classificação 12 anos, 13 anos, 14 anos, 16 anos, tá? Então, assim, não pode se começar nenhum espetáculo, nenhum tipo de programação sem antes falar da classificação, porque não pode a criança começar a ter acesso a uma coisa para depois aparecer a classificação. Não, tem que ser antes de começar. Tá? Não pode, por exemplo, começou a sessão da tarde, aí com 5 minutos de filme põe a classificação. Não, tem que ser antes de começar. Vocês podem prestar atenção que a programação é assim. Antes de começar tem que estar a classificação lá, certo? Artigo 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo, elas cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Então, assim, pessoal, hoje nós não temos aí mais locadoras, né? Hoje, eu acho que não existe mais locadora de vídeo, né? Só aí hoje não tem mais mercado para isso. Mas antes, pessoal, tinha aquela questão também das videolocadoras, né? Que tinha aquela sessão reservada ali, né? Que os mais velhos aí adoravam entrar escondidinho lá, né? E o público adulto, né? Destinado aí a filmes do público adulto. E também, pessoal, nas bancas de jornais também, tinha aquelas revistas de conteúdo pornográfico ali, de sexo explícito, que tinham que vir ali pela própria editora, aquele saquinho ofuscado de alguma cor diferente ali, escondendo a capa, realmente para que a criança não tivesse acesso àquela coisa que tá passando com o pai, com a mãe. Daqui a pouco olha assim, aquela situação, uma mulher nua lá, ou até num ato sexual, assim, a criança não entende nem o que o diabo tá acontecendo ali, né? Pensa que os dois estão lutando ali. Então tinha que ser realmente a revistinha lá, plastificada, com plástico de outra cor, para que a criança não tivesse acesso àquele tipo de conteúdo, tá bom? Aqui, ó, parágrafo único, né? As fitas que alude este artigo deverão exibir no invólucro informação sobre a natureza, obra e faixa etária que se destinam. Então, assim, pessoal, também, quando a gente falava do aluguel, né, de fita cassete, o DVD, né, tinha que vir ali, na própria embalagem ali, a faixa etária, de que natureza que era o tipo de filme também, tá bom? Artigo 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado para crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada com advertência de seu conteúdo, certo? Que eu acabei de falar. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca, que eu também já falei. Artigo 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Então, assim, revistas, né, dedicadas aí ao público, né, infanto-juvenil não poderão conter nenhum tipo de propaganda de cigarro, de bebida, nenhuma legenda, nada que faça alusão ao álcool, ao tabagismo aí, ou até mesmo essa questão também do narguile hoje, que é essa fumo aí, uma substância maldita também. Eu que trabalhei no projeto de prevenção às drogas da Guarda Civil aqui de Guarulhos, da minha cidade, como professor, né, como pedagogo, mas auxiliei lá no projeto também. E pessoal, falo para vocês assim, olha, o narguile, ele é 10 vezes mais nocivo que o próprio cigarro, pessoal. Então é muito negativo realmente. A gente tem que orientar os nossos jovens aí que não mas é fumacinha de fruta. Meu, para com isso. O nível de substância química daquela porcaria, gente, olha, nem vou falar para vocês, viu? Senão a gente vai começar a fugir aqui do tema. Mas então, assim, quando nada disso, por exemplo, você vai trabalhar num conteúdo ali para jovem, para criança, não pode ter nada que faça tipo de alusão a bebidas, ao tabagismo, armas, munições, e também, pessoal, a conteúdos de pornografia. Hoje nós temos aí um youtuber desgraçado, maldito, pessoal, que está desgraçando com a infância das nossas crianças, com a adolescência, porque ganha milhões de dinheiro, tem milhões de seguidores, porque tudo que não presta parece que é mais interessante, e ele inclusive, foi lançada uma revista recentemente aí, e onde fala, gente, de
conotações sexuais na revista dele, né? Um desgraçado aí do cabelo colorido, que todo mundo deve saber quem é. Gente, é uma praga esse homem sobre a Terra, é uma praga sobre a Terra, porque todo o trabalho que nós temos como professor, como pedagogo na sala de aula, a gente às vezes passa um ano inteiro para passar uma informação para uma criança, uma desgraça daquela com um único vídeo de 15 minutos, ele consegue jogar todo o nosso trabalho no lixo, sabe? Outro dia aí, inclusive tá tendo até uma polêmica aí, porque catou uma banana, pessoal, e fez uma posição, fez um movimento erótico, pornográfico com uma fruta para um vídeo destinado a crianças e adolescentes, que a criança não vai nem saber direito o que é aquilo, gente. Olha, gente, sem palavras, viu? Felizmente, nosso país aí está tomado aí por um Supremo Tribunal que não vê esse tipo de coisa, sabe? Está mais focado em tentar derrubar a presidência da República. Nós temos aí deputados despreparados, uma pessoa que não tem uma faculdade, uma pessoa que não tem uma formação, sabe? Uma pessoa que, de repente, tem muitos aí, gente, que estava num boteco bebendo, e porque ele tem acesso a um monte de gente, está aí eleito deputado aí, e está lá fazendo só desgraça lá no Congresso, tá? Então é muito triste, realmente, que nós temos pessoas despreparadas no governo, sabe? Ministros aí que por dinheiro, foram colocados aí por presidentes corruptos, e por dinheiro, pessoal, se vendem aí por dinheiro e estão desgraçando com o nosso país. Então, uma pessoa dessa aí que está apodrecendo a infância e a juventude, pessoal, tá aí ganhando rios de dinheiro, com milhões de seguidores, com milhões de patrocinadores, e nós, professores, me perdoa a palavra, nós, professores, pedagogos, idiotas, estamos dentro de uma sala de aula, lutando um ano inteiro para ensinar uma coisa boa, e uma praga dessa daí destrói todo o nosso trabalho com um vídeo de 15 minutos, gente. É muito triste mesmo. Tá? Mas assim, voltando aqui para o artigo 79, qualquer conteúdo ali de revista, publicação destinada ao público infanto-juvenil, pessoal, embora essa praga aí esteja vendendo revistas para crianças com conteúdos pornográficos, conteúdos não é fotografia, pessoal, mas palavras, frases, atividades de conteúdo erótico ali, coisas que não tem nada a ver com a criança, pessoal, está sendo colocada na revista desse maldito aí. Mas, pessoal, tudo isso, segundo a lei, bebida alcoólica, tabaco, armas, munições, nada disso, pessoal, pode conter aí numa revista, numa publicação destinada ao público infanto-juvenil, tá bom? Pessoal, vocês me perdoem, mas eu sou pedagogo aí já há quase 20 anos atuante na prefeitura da minha cidade. Então, assim, pessoal, eu fico muito bravo de ver, assim, o quanto que a gente estuda, o quanto que a gente luta para proteger a criança, para garantir uma boa educação, uma boa formação, e vem uma praga do demônio que nenhuma faculdade deve ter, sabe? E tomado por um espírito do diabo e fica pregando com um monte de porcaria. Porque, gente, vocês falam assim, mas se ele faz sucesso é porque é legal. É legal, gente. Olha, um traficante de drogas, gente, ele põe uma substância num pirulito e sai distribuindo na porta da escola. Daqui a pouco todas as crianças estão viciadas naquilo. Ele chega numa escola de Fundamental 2, aí onde só tem adolescentes, e sai distribuindo. Olha aqui, ó, foi criada uma bala nova, da marca nova, aí ele vai lá dar bala, os adolescentes ficam loucos. Aquela bala contém uma substância que vai viciar aqueles adolescentes. Aí aquele adolescente vai começar a ir lá naquela vendinha, que só lá que vende essa bala. E mal vai saber que ele está entrando num vício de droga que estava comprando aquela bala. E aí o traficante é um cara legal, porque ele deu balinha para as crianças, porque ele deu balinha para os adolescentes. É a mesma coisa, gente. É uma pessoa que monta um canal no YouTube direcionado para criança, para adolescente, e começa a colocar conteúdos que não são adequados à faixa etária dessas crianças, gente. E essa pessoa começa a ganhar rios de dinheiro porque aquela criança acha que tudo aquilo que é feito naquele canal ali é legal. E ele começa até a disseminar informações no ouvido daquelas crianças, daquele adolescente, e a criança começa a achar que o pai e a mãe é vilão. Porque essa praga aí, sabe, tá ganhando milhões de dinheiro, botando porcaria na cabeça das crianças. Então vocês me perdoem, gente, mas eu como pedagogo, quase 2 décadas aqui na prefeitura da minha cidade, batalhando pela educação das crianças, eu fico muito triste, fico muito bravo de ver que tem pessoas que ganham rios de dinheiro destruindo infâncias e adolescências de várias crianças, pessoal, em nome do dinheiro fácil. Tá? Então vocês me perdoem aí pela minha opinião pessoal, eu fico muito bravo mesmo. Tá? Porque vocês que estão se formando pedagogo, vocês que já são pedagogos e estão prestando um concurso, tenho certeza que vocês concordam comigo. O quanto que a gente estuda, o quanto que a gente tem uma formação continuada, se fica se evoluindo aí, se especializando cada vez mais no nosso trabalho, ganhando uma miséria, sabe, gente, não sendo reconhecido de nenhum dos lados aí.
e uma pessoa ganhando rios de dinheiro destruindo aquilo que a gente tenta construir com tanto custo. É como você levar um dia inteiro para levantar um muro e o muro ainda está meio molhado, chegam lá um idiota no final do dia, mete o pé e joga no seu muro no chão em um segundo. Uma pesada que ele dá, um muro que você levou um dia inteiro para levantar, o cara com uma pesada só ele derruba seu muro. É mais ou menos o que acontece hoje com a educação. Então vocês me perdoem se eu perdi um pouco aqui o foco, mas gente, eu fico muito triste de ver o nosso trabalho ser jogado no lixo por pessoas inescrupulosas em nome do dinheiro fácil. Tá? Me perdoem mesmo por realmente ter colocado aqui minha opinião pessoal, tá bom, pessoal? Mas eu amo muito o que eu faço e luto muito pelo que eu faço para ver realmente meu trabalho sendo jogado fora. Gente, para concluir aqui o artigo 80, peço 1000 perdões para vocês realmente de ter fugido do foco, estou muito triste aqui, se eu pudesse eu até editava a aula, gente. Mas vamos lá. Artigo 80, pessoal. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere, ou por casas de jogos assim entendidas, né, as que realizem apostas, ainda eventualmente cuidarão para que não seja permitida a entrada e permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação ao público. Pessoal, hoje os bingos aí, né, no caso, já não funcionam mais, né, aquelas casas de jogos que tinha que fliperama tal, apesar que o fliperama não era casa de aposta, né, então não tinha problema, mas pessoal que explore aí comercialmente o bilhar, que tenha jogos de apostas, né, bilhar, sinuca, esse tipo de coisa assim, bingos, né, que hoje não existe mais, mas tem os binguinhos clandestinos aí, tem que garantir realmente que não tenha a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, tá bom? Agora nós vamos falar aqui, pessoal, do Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, acho que dá para trabalhar. Nós vamos dar uma acelerada aqui. Vamos lá, título 5, do Conselho Tutelar, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 131, pessoal. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional. É encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Tá? Então, ele é um órgão permanente e autônomo, ou seja, ele não acaba, tá? Nenhuma lei aí pode extinguir o Conselho Tutelar. Artigo 132. Em cada município ou região administrativa do Distrito Federal, haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local. Pessoal, pode ter mais de um conselho tutelar? Pode, mas o mínimo um. Em cada município ou região administrativa do Distrito Federal, tem que ter, no mínimo, um conselho tutelar, tá bom? Ele é composto por 5 membros, escolhidos pela população local para um mandato de 4 anos. Permitida a recondução por novos processos de escolha. Então, assim, pessoal, a pessoa pode ficar aí, ó, são compostos aí por 5 membros, tá? E eles são escolhidos pela população local, tá? O mandato é de 4 anos, ele pode aí também ter a reeleição, como tem na questão das eleições municipais, né? Estaduais, federais, pode ter a reeleição, mas depois de 8 anos tem que dar vez para outro aí, tá bom? Artigo 133. Para candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos. Primeiro, pessoal, reconhecida idoneidade moral. Uma pessoa, pessoal, que tem passagem pela polícia, uma pessoa que você vê ali que faz parte da comunidade, mas é um usuário de droga, é um usuário de álcool, né? É uma pessoa que realmente tem problemas, é uma pessoa violenta. A pessoa dessa não tem condição, né? Às vezes você sabe de alguma coisa ali que é um homem ali que andou tendo contato com garotas adolescentes. Então, assim, você vê que é uma pessoa que não tem condição de trabalhar, porque o Conselho Tutelar ele vai trabalhar com criança e adolescente. Então tem que ter uma idoneidade moral. Por exemplo, aqui na minha prefeitura, pessoal, eu trabalhei no projeto de prevenção às drogas da Guarda Civil. E tinha muitos guardas que querem participar, porque é um projeto bacana, é um projeto gostoso, é um trabalho, né, bem gratificante. Só que tinha muitos guardas, pessoal, por exemplo, quando estavam em determinados setores ali, esse cara musculoso, aquela coisa, e às vezes estava lá em situações, parques de recreação, e muitas meninas, adolescentes ali praticando um exercício, uma caminhada, né, às vezes puxava papo com o guarda, e o guarda, poxa, em vez de se colocar no lugar dele, não, fica lá trocando telefone com as meninas, né, saindo com as meninas, aquela coisa. Gente, o cara em horário de serviço, e tudo é feito ali muito, tem muita coisa que acontece. E os guardas ali, pessoal, tinha muito contato, tinha muito acesso a esse tipo de informação. E o cara fala, meu, como é que eu vou colocar uma pessoa dessa para entrar numa sala de aula de um terceiro ano do colegial, né? Que hoje, no caso, é a terceira série do ensino médio, meninas ali de 17 anos de idade, gente. Eu vou pegar um cara desse que tá lá nos parques aí, trocando telefone com adolescente, eu vou colocar um cara desse na sala de aula. Já pensou?
gera um escândalo, alguma coisa, um pai pega isso aí, vai lá na escola, fala, pô, a guarda civil, tá... olha a imagem, quer dizer, o projeto acaba. Então, a escolha para um guarda civil fazer parte, por exemplo, desse projeto, para dar aula nas escolas de prevenção às drogas, a escolha é muito minuciosa, porque você tem que pegar um cara que tem uma boa tem uma idoneidade, que tem que ser um cara íntegro ali, ou até mesmo uma mulher, mas normalmente o homem, né, gente, que tem mais esse problema. Então, assim, por quê? Porque às vezes o cara é um baita de um paquerador aí, meu, não mede idade, não mede a responsabilidade do serviço dele, aí vai entrar numa sala de aula cheia de menina de 17 anos, gente, as meninas ficam tudo encantadas ali com aquele guarda musculosão e tal, vão dar em cima do guarda mesmo, porque é adolescente, é toda, né, e aí o guarda civil ele tem que se pôr no lugar dele. Agora, se o cara começar a trocar telefone ali com as meninas, a direção da escola, um funcionário da escola vê, o projeto acaba. Tá? Então, tem que ter, no caso do Conselho Tutelar, a mesma coisa. Tem que ser uma pessoa que seja conhecida da comunidade escolar. Ai, meus olhos. Seja conhecido da comunidade escolar, todo mundo conhece a idoneidade dele, veja que é uma pessoa íntegra para poder lidar com crianças e adolescentes, tá bom? Segundo, pessoal, outro requisito mínimo, né? Idade superior a 21 anos. Menor de 21 anos não pode. Por quê? Porque muito jovem, mal saiu da adolescência, não tem como cuidar de um assunto relacionado à criança e adolescência também. Tá? Residir no município. Tá? Não precisa ter nascido no município, mas tem que residir no município a qual vai atuar. Tá bom? Então, são as três condições, requisitos aí para fazer parte, aí, se candidatar ao conselheiro tutelar. Artigo 134, pessoal. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a. Então, pessoal, uma pessoa que faz parte do Conselho Tutelar, ele tem a remuneração, tá? E a lei municipal ali, ou distrital, de acordo com o espaço, que vai determinar sobre o dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, mesmo, inclusive, quanto à remuneração dos seus membros, tá? Então, é assegurado a esses membros o direito à cobertura previdenciária, tá? Então, assim, quando acabar, enquanto ele estiver ali trabalhando como conselho tutelar, aquela contribuição do INSS, né, vai acontecer normalmente. Segundo, gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. Como se fosse um emprego, tá, pessoal? Também, né? As férias ali com mais 1/3. Licença maternidade, caso fique grávida, tenha bebê aí durante esse processo. Licença paternidade também, da mesma forma. E gratificação natalina, que é o quê? O 13º, tá? Parágrafo único, pessoal. Constará da lei orçamentária municipal e do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares, tá? Então, assim, vai constar da lei orçamentária municipal também, né, os recursos necessários aí ao funcionamento do Conselho Tutelar, remuneração e também a formação continuada dos conselheiros. Artigo 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Então, assim, como a gente falou, precisa ter essa questão da idoneidade moral, porque constitui aí como serviço público o conselheiro tutelar. Tá? Capítulo 2. Das atribuições do conselho. Artigo 136. São atribuições do conselho tutelar. Primeiro, atender crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101. Atender e aconselhar os pais responsáveis, aplicando as medidas previstas aí nos artigos 129 de 1 a 7. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos na área da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Pessoal, isso aqui é tudo muito técnico, por isso que eu estou lendo meio rápido, tá? Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. E, gente, tem um monte de tópico aqui que acaba não sendo tão importante, tá? Quanto essa questão da atribuição do conselho, tá? Porque, afinal de contas, a gente aqui não está prestando concurso para conselheiro tutelar. Então, eu deveria até ter pulado essa questão dessa aulinha aqui, pessoal. E eu vou fechar aqui, na verdade, com o artigo 137, porque essa parte aqui das atribuições, pessoal, acaba sendo meio desnecessário, tá? Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária
a pedido de quem tenha legítimo interesse. Então, assim, pessoal, se o Conselho Tutelar tiver uma decisão acerca de um caso de uma criança ou de um adolescente e os pais ou responsáveis ali achar que aquilo está errado, somente só pode ser revista por autoridade judiciária. Então, só o juiz pode rever uma decisão aí do Conselho Tutelar, tá bom? Caso o juiz ache que realmente aquela decisão ali não foi a correta. Pessoal, eu pulei realmente essa parte aqui, porque eu tinha separado esse conteúdo, mas ele é uma coisa muito técnica, que normalmente não vai cair no concurso de professor, tá bom? Por isso que eu pulei as atribuições do conselho, tá? Vocês vão pensar aí, puxa, a aula estava tão legal e o cara foi lá e cortou no meio. É porque a gente não pode ficar se atendo a assuntos que não sejam pertinentes aí aos nossos estudos, tá bom? Então, ó, aí, também deu 29 minutos, já deu os 30 minutos aí da aula, tá? Pessoal, a gente vai partir agora para lei de diretrizes e bases, tá? Então a gente fecha aqui para esse concurso. Eu prometo depois fazer uma outra aulinha pegando toda essa questão do Conselho Tutelar também, mas do ECA, né? Mas para esse concurso aqui, pessoal, eu foquei realmente no que cai na prova, tá? Então, bons estudos para vocês, até a próxima aula. E a gente vai agora começar a trabalhar com a LDB.